Lucas capítulo 6, versículo de número 6. Lucas 6, versículo 6. Aleluia. Capítulo 6, versículo 6 diz assim: Aconteceu que, em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem de mão ressequida: Levante-se e venha para o meio. E ele levantou-se, ficou em pé. Então Jesus disse a ele: Vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou curar ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: Estenda a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Diga comigo assim: Senhor, que este dia seja o início do milagre na minha vida. Em nome de Jesus, dizemos amém. Tome o seu lugar. Aleluia! Encha essa casa de glória. Glória! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Há uma nuvem de Deus nesta manhã, eu não tenho dúvida disso. E Deus está aqui. Amém? Você crê nisso? Amém, Senhor! Eu gosto de olhar o texto sagrado e gosto de maneira bem calma. Eu gosto de ter uma visão muito assim, macro, extensa, e depois vai para o micro, amplio, dá um zoom, pensando nos detalhes do texto. Eu quero que você veja esse detalhe comigo. Aconteceu que, em outro sábado, essa primeira informação diz que o dia do acontecimento é sábado, mas não apenas um sábado isolado, porque o texto diz que aconteceu em outro sábado. Então, este é um encontro, é um evento que acontece no sábado, sabático. Então, a cada 7 dias, esse evento está acontecendo. Que evento é esse? Vou chamar de culto. É o culto mais importante para aquele contexto, para aquela sociedade. É uma sociedade judaica, são hebreus. E o culto para eles, a festa para eles, é sábado. Nós estamos na dispensação da graça. O domingo para nós, ele fala do dia do Senhor, porque é o dia da ressurreição. É o dia que a graça é inaugurada oficialmente, porque é o dia que Cristo vence a morte e começa a nossa nova história. Aqui é uma sociedade judaica, mas eu quero que você preste atenção nisso. Na sociedade judaica, o dia de sábado
era o dia mais importante. Era o culto oficial. O culto oficial era a casa repleta. Então, todo mundo está envolvido nesse culto. Todos comentam e todos vão pensar sobre este culto. A palavra, paraxá, que vai ser ministrada, a palavra que vai ser lida. Então, é o comentário. Então, quando termina o culto, essa reunião, o comentário é qual foi a porção que foi ministrada, o que foi dito, o que foi falado. Então, esse aqui é o momento mais importante. Então, observe isso. Aconteceu que, em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga. Sinagoga é a igreja daquele tempo. É o santuário daquele tempo. Ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Então, ele entra e o rabino, com o rolo da palavra, do Pentateuco, os profetas, passa para ele e ele começa a ensinar sobre a palavra de Deus. O texto diz agora que estava ali um homem que tinha a mão ressequida. Grife essa expressão, Josué estava ali. Estava ali. Um homem. E esse homem, no dizer de Lucas, que era médico, Lucas, ele é médico. A visão de médico é uma visão mais precisa, e diz que ele tem a mão direita ressequida, a mão atrofiada. Houve algo que aconteceu na genética dele e atrofiou a mão, mirrou a mão não veio com a função própria dela. A mão está ressequida, atrofiada, ele tem um aleijamento. O interessante é que esse texto é contado por Mateus e por Marcos. E como Mateus e Marcos não eram médicos, apenas historiadores, eles apenas dizem assim, uma das mãos. Ambos dizem, havia um homem que tinha uma das mãos, Então, na visão de quem não é médico, é uma das mãos. Mas Lucas é preciso, ele vai dizer a mão direita. Então, ele tem uma atrofia na mão direita. Mas eu quero pensar contigo, hoje, dizendo que esse aqui é o culto mais importante da comunidade judaica. E no dia mais importante desse culto, no sábado, a sinagoga está cheia. E o texto vai dizer para mim e para você, e nós lemos aqui, que estava ali um homem que tinha a mão enferma. Tinha a mão dele tinha uma imobilidade. Ele está ali. Ele chegou antes de Jesus, porque o texto vai dizer que quando Jesus chegou, aconteceu que Jesus entrou, o homem já estava ali. O homem não foi porque Jesus iria. O homem foi porque aquele dia era o dia de adorar a Deus, de cultuar. O homem já estava ali. O cenáculo está cheio, a sinagoga está cheia, tem muita gente. E Lucas vai dizer que esse homem que está ali, ele tem a mão direita ressequida, ele tem uma atrofia. Quantas pessoas nesse dia de sábado estão nessa sinagoga? Quantas pessoas? Não sabemos. Talvez dezenas, talvez dezenas de dezenas. Talvez, eu não sei o tamanho físico dela, mas a sinagoga está cheia. Esse tempo não tem shopping, não tem praia para... Não, é o dia do culto, então está todo mundo ali. E quem não está ali, está esperando alguém que foi.
Alguém que foi, que está lá, ele sabe que está lá e está aguardando para depois ter alguma programação. O que esse texto tem a ver comigo e contigo hoje? O fato desse homem estar ali, no dia que Jesus está ministrando naquela sinagoga, o versículo 7 vai dizer agora uma coisa. Os escribas e fariseus estavam observando Jesus para ver se ele iria curar, exercer compaixão, graça, misericórdia, num dia de sábado. Porque para eles a religião sábado era para ficar apenas zen, parado, quieto, não fazer nada, não podia andar muito, era no máximo uma quantidade pequena de metros. Eles queriam acusar Jesus. Versículo de número 8. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos daquela massa que está ali, ele vira para o homem da mão ressequida e diz assim: levante-se. Então, esse homem de mão ressequida, ele estava sentado. E como não era ressequida a testa dele, o nariz dele, o rosto dele, a mão de quem está sentado fica para cima ou fica para baixo? Por exemplo, eu aqui agora não estou vendo a mão de ninguém, apenas de quem está muito na frente. Quem está na segunda fileira, eu não vejo mão de ninguém. Não dá para ver a mão de ninguém. Impossível. Sentar na frente na sinagoga era só para os religiosos, para aqueles que tinham o status, os obreiros daquele tempo. A lei mosaica determinava que todo aquele que tivesse um defeito físico, ele não poderia servir no santuário. A linhagem de Arão, ela não podia ter nenhum defeito físico. Deus estabeleceu isso porque o servir no altar implicava em fazer coisas, em tomar o animal, em limpar o altar, em trazer o fogo, em trazer os aromas. Então, havia muita ação física e manual. Então, Deus estabeleceu que quem tinha algum problema não poderia servir no altar. Então, esse homem, com toda certeza, ele não está na frente, porque Jesus falou assim: levante-se e venha para o meio. Levante-se e venha para o meio. Então, esse homem não está na frente, carinha. Levante-se e venha para o meio. O homem se levantou. E Jesus, naquele dia, ministrou cura na mão daquele homem. Agora eu paro e vou te levar para uma viagem agora. Saímos da sinagoga judaica e chegamos no templo da Assembleia de Deus em Bom Sucesso, aonde você está hoje. Conexões em vários estados, você está aqui hoje. O culto de domingo é o culto mais importante de todas as igrejas. Eu creio que todo mundo aqui tem certeza que Jesus está nesse lugar. Amém? O texto diz, volta ao versículo 6. O texto diz assim no versículo 6: estava ali um homem que tinha uma mão mirrada. Ele não era o único. Ele era um homem no meio de uma quantidade imensa de homens. Ele era no meio de uma quantidade imensa de homens. Não era o único. E esse homem único que Deus está destacando, ele tem um problema na mão dele. Mas eu tenho uma pergunta.
quantos mais que ali estavam tinham também algum outro tipo de problema. Ele tem uma mão mirrada. Obreiro, vem aqui para o meu lado, por favor. Eu sou o homem da... Fica do meu lado. Eu sou o homem da mão mirrada. Eu tenho a mão mirrada e eu estou ao lado dele. Levanta as mãos. As mãos são boas, não são mirradas. Mas ele tem uma mágoa no coração. O outro ao lado dele tem uma dor numa parte interna do corpo. O outro ao lado tem uma dívida impagável. O outro ao lado está tendo a família atacada. O outro ao lado está numa profunda depressão. O outro ao lado está numa dúvida monstruosa do que fazer. Cada um naquele dia tem uma necessidade específica. Tem um vazio, tem um grito, e está ali bonitinho. 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 Mas ele tem, não uma mão mirrada, as mãos são boas. Mas ele tem algo que também precisa de um milagre naquele dia. Todos nós aqui hoje temos alguma coisa para receber de Jesus. Amém ou não amém? Obrigado. Estava ali. Está aqui hoje alguém que não dormiu. Está alguém hoje aqui que não conseguiu pagar a conta de luz? Está alguém hoje aqui que não conseguiu fazer o exame cardíaco? Está alguém aqui que não conseguiu comprar o remédio? Está alguém aqui que já não dorme há dias? Está aqui. Então, nesta manhã, depois de ler esse texto, eu quero que você abra a tua Bíblia em Atos capítulo 20, versículo 7. Atos dos Apóstolos. Diga assim, Lucas, qual é o dia? Qual é o dia? Qual é o dia? Receba essa palavra, esse rema de Deus. Diga assim, rema de Deus. Diga palavra revelada. Eu disse para você que o dia de sábado é o dia do culto de quem? De quem que eu falei? Diga judaico. Judaico, do hebreu. E eu disse para vocês que nós, cristãos evangélicos, o nosso dia, qual é o dia? Peraí. No primeiro dia da... Segunda-feira? Não é segunda? Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Então eu digo, sou eu agora. Agora é comigo. No primeiro dia da semana, no domingo, nos reunimos a fim de partir o pão, a celebração. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a pregação até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, grifa essa expressão, que estava sentado numa... Que dia que foi o dia do homem mão mirrada? Foi no sábado. O culto principal deles. E que dia Paulo está pregando? No domingo. O culto principal da igreja, da noiva, de nosso. Em Lucas, estava ali. Eu quero chamar estava ali, eu quero traduzir estava ali,
estava ligado, estava atento, estava gerando, estava dentro dele é hoje o meu milagre. Meu milagre é hoje. Atos, capítulo 20, é um culto, o Senhor está presente, e o texto diz que nesse culto estava um irmão chamado Eutico, que estava sentado numa o quê? O que é sentar numa janela? Como é que eu traduzo isso? O que é sentar numa janela? Sentar numa janela eu vou traduzir como estar sem estar. Alguém lembra aqui como é a palavra janela em inglês? Windows. E o Windows é de quem? É o quê? É um programa. É um programa. É uma coisa que um mocinho chamado Billzinho criou. Lembra do Bill? Alguém lembra do Bill? Esse Bill criou um programa chamado Windows, janela. E a janela você viaja. Janela é bom para viajar. É bom para viajar. E quanto mais alta a janela, melhor a viagem. Melhor a viagem. Janela, a gente pega assim, uau, eita. Quanto mais alto a janela, mais longe a vista. Uau, é uma viagem. Eutico estava, mas não estava. Nesta manhã, Eutico tem feito escola. Porque depois que criaram uma coisa chamada smartphone, está todo mundo na janela. Eu vou descer para falar que não devia, né? Tem gente que leva isso até para a cama. Até na cama ele leva lá e vira lá e está só na janela. E a outra coitadinha está cansada de esperar sair da janela. Porque a janela, ela é viciante, ela prende, ela aprisiona. Você já viu isso? Pastor, você está livre? Eu cometo esse pecado. Aqui a polícia, aqui, ó. Briga. A gente senta para almoçar e bota aquela praguinha do lado. É uma garfada e uma olhada. É um garfo e uma olhada. É uma praga. É uma praga. Aí a gente está, mas não está. Fico pensando se a gente mandasse uma mensagem para Eutico. Aí, cara, tu está onde? Ele ia responder, estou na igreja. Né? Eutico, fala aí, está onde? Church. Estou na church. Estou na igreja. Está mentindo? Está mentindo? Está na igreja. Ele só esqueceu de botar a vírgula na janela. Só esqueceu desse detalhe. Eu estou na igreja, vírgula, na janela. Enquanto eu falo, tem muita gente aqui que está na janela. Está na janela. Hoje pela manhã, 2 pessoas vieram aqui, vizinhas, corri lá fora, fiz uma farofa, abracei, estou de bermuda. Não, pode entrar de bermuda. Peguei as 2 de bermuda, senta aqui que ninguém vê a bermuda. Sentaram na outra cadeira. Aí ela fala assim, pastor, eu trabalho a semana toda. E eu vim correndo aqui, ver se meu filho estava aqui. Mas eu deixei o fogo aceso. Aí eu falei, deixou o fogo aceso e veio na igreja? Você perdeu o juízo? Mas eu deixei baixinho.
Eu deixei baixinho. Tá bom, vai embora. Estava, mas não estava. Você está aqui, mas a cabeça está em outro local. Você está aqui, mas está a cabeça em outro local. Você está, mas não está. E quem está e não está, não vai viver o milagre. É lindo quando os três, Mateus, Marcos e Lucas, vai dizer, estava ali. Ali. Então eu quero fazer um pedido a você hoje. Você que está perto de alguém, pergunte para essa pessoa, tu está aqui ou não? 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 E não mente não, hein? O corpo está sentado na cadeira, mas a mente está lá, sei lá onde. Sei lá onde. Sei lá onde. Você está aqui ou não? Porque eu tenho uma boa notícia. Para quem está, tem milagre. Para quem está, tem provisão. Para quem está, tem bênção. Mas tem que estar. Tem que estar. Tem que estar. Quem está ligado? Quem está ligado? Oh, meu Deus! Quantos milagres aconteceram no tanque de Betesda? Quantos? 1. E tinham quantas pessoas? Uma multidão. Por que razão? Por que razão? Jesus, diga assim, Jesus entrou, passou no meio de muita gente, diga assim, ninguém ligou. Parou perto de um homem, falou com ele, disse assim, ele também não ligou. Ô cara, tu quer ficar curado? Não tem ninguém que me ajude? Chutou o pau da barraca. Caramba! Mas ele foi com um propósito. Contou a história. Levanta e anda. Diga assim, o paralítico deu um pulo, levantou, pegou a cama. Diga assim, ninguém notou. Botou a cama. E começou a andar. O cara do lado que está ali com ele, o parça. Era o parça. Vem cá, pastor Jean. Era o parça, senta aqui do meu lado. Dá um gemidinho, eu dou outro aqui. Fala assim. Fala, ai. Vai. Ai, não aguento mais. Fala, também não. Ai. Jesus para aqui na frente. Vem cá, pastor Mauro. Fala comigo assim. Fala comigo. Você quer ficar curado? Você quer ficar curado? Fala assim, ai. Eu não tenho ninguém que me ajude. Fala, levanta e anda. Fala, fica gemendo aí, cara. Levanta e anda. Fica gemendo aí. Levanta, vai, pega a cama. Aí, pega. Aí, com licença. Diga assim, ninguém notou. Você está entendendo? Tem gente do teu lado sendo curada hoje aí, meu. Deixa eu observar. Você crê que o homem que cura uma mão mirrada, ele pode mandar a depressão embora? O homem que cura a mão mirrada, ele pode mandar um caroço canceroso embora? O homem que cura a mão mirrada, ele pode trazer o marido de volta? Ele pode ou não pode? Ele perguntou assim, qual é o mais fácil? Eu dizer, levanta e anda, ou dizer, tu está perdoado. O que é mais fácil? O problema é que nós estamos, mas não estamos. Esse é o problema. E é assim que uma família começa a ir para o brejo. A gente não nota que a pessoa não está mais. Porque quem está se envolve, quem está participa, quem está fica ligado. Mas quem não está... Quem não está, mas quem está ativo. Você está aqui hoje. Diga assim, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Aleluia! Oh, glória! Eu estou aqui. Glória a Deus! Eu estou
estou aqui. Irmãos, quem está é canal de bênção. Amém, Jesus. Uma multidão tarde com fome. Ele diz assim para o grupo ministerial dele: pessoal, esse pessoal está com fome, vê comida para eles. Senhor, não tem pão para essa turma toda. Naquele dia tem um garoto que estava por inteiro. Aleluia. Por inteiro. Glória a Deus. Foi lá, eu tenho uma merenda. Quê? Esse é assunto sério, menina. Não, mas eu tenho uma merenda. Deus. Deus hoje está procurando pessoas que estão. Porque se você estava, tu vai ser canal para alguém. Aleluia. Ele disse: setou uma bênção. Se você está, você vai ministrar uma palavra, vai dizer: eu te abençoo, eu declaro saúde, eu declaro milagre, eu declaro a bênção, Deus está falando hoje aqui, meu irmão. Graças te Se damos, você Deus. está, Aleluia. se você está, vai ter milagre. Se você está, vai ter milagre. Senhor, eu estou aqui. E cada um ali tem uma necessidade. Mas quem está ligado, irmãos? A nossa cabeça viaja, essa coisa viaja. Volta pensamento. Volta. Quem é professor, professora, sabe o que é? A tragédia que é isso. A professora está falando uma coisa, ela está longe. Tem que ter cursinho de vestibular, quem já fez, eu fiz na minha época. Eu tinha um professor chamado Paulo Henrique. Meu, ele levava cacetete, levava chicote, levava para chamar a turma. Porque se não fizer isso, a turma vai embora. Ele está ali, mas está pensando no futebol, está pensando em tudo. Está respondendo a garota: você está onde? Não, já estou em conta. Ele está longe. Estava ali um homem que tinha. O que você tem hoje que precisa que Deus haja? Glória a Deus. Pastor, eu preciso de um milagre hoje. O que você tem hoje para... Você disse: Deus, eu quero que tu me encontre hoje. Se o teu desejo, ele for volumoso a ponto de tocar em Deus, você não sai hoje daqui de mão vazia. Amém. Glória a Deus. Você não sai. Aleluia. Porque você vai ficar pensando o que você vai fazer. Aquele sábado, aquele garoto foi com a mão, aquele homem foi com a mão mirrada. Não, pode ser hoje. Sábado passado não foi, mas pode ser esse agora. Ele foi ligado. Liga um pouco aí. Não verbalize, diga aqui dentro: Senhor, muda a minha história. Muda a minha história. O Brasil inteiro cantou a música o hino de Regis Danese, lembra? Entra o quê? Entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Teve gente que até cantou, mas fechou a porta. Teve gente que até cantou, mas não facilitou. Entra na minha casa. Mas a Bíblia diz que Zaqueu, ele decidiu ver Jesus. Ele saiu de casa. Quem decide, sai. Quem decide, sai. Ele saiu. E quando saiu, tem um obstáculo, uma multidão. Mas eu quero. Aí ele tenta chegar, mas ele é pequeno, ele é baixo. Só tem brutamonte, não dá. Aí ele para e monta uma estratégia. Você quer ser curado hoje? Você quer ser curado hoje? Você crê que hoje você pode deixar aqui o teu problema? Diga comigo assim: a doença da mão mirrada ficou naquele dia. Diga: ele voltou para casa perfeito. Glória a Deus. Glória a Deus. Chegou em casa, a mulher: filho, a
irmão, ele é outra. Mas como assim? Foi no culto. Foi no culto. No culto, foi no culto. Foi no culto. Quem mais foi curado lá? Eu não sei não, mas eu fui. Eu fui. Eu estava ligado. Eu estava ligado. Eu acho que foi um tempo muito que eu andei muito de reteté há anos atrás. E era só ininho assim, o anjo está passando com a bandeja. Olha o envelope passando. Então eu sempre aprendi a ficar ligado. Olha, o anjo está passando, o anjo está passando. Está descendo o envelope. Opa, 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 opa. Eu corri muito atrás de pipa, irmãos. Pipa voada, não é? Eu pegava pipa. O anjo está passando. Diga para quem está perto, diga assim, o anjo está passando. O anjo está passando. O anjo está passando. Fica ligado, meu irmão. Fica ligado, fica ligado, fica ligado, fica ligado. Fui batizado com o Espírito Santo em Olinda, Assembleia de Deus. Presbítero Durval, igreja em obra. Ainda no tijolo. Foi eu, pastor Altair Medeiros, lá em Olinda, pastor Durval, aquela vigília. Eu fiz um voto com Deus que só ia namorar quando Deus me batizava com o Espírito Santo. Eu vi do mundo, eu era perigoso, eu era nervoso. Eu falei, se eu começar a namorar sem estar cheio do Espírito Santo, vai dar ruim, vai dar ruim. Falei, Deus, me batiza com o Espírito Santo, porque senão eu não namoro. Eu fui tão radical que cheguei no IBP, já contei isso aqui. O Otônio de Paula foi meu colega de seminário. Aí uma garota lá queria falar comigo. Jaiminho, aquela tal ali que está olhando para você. Eu clamei o sangue de Jesus. O ignóbil achou que eu era mariposa. Foi lá e falou assim, o cara não é firme não. Eu falei, eu sou firme, cara. Eu falei que eu tenho um voto com Deus. Eu vim da gandaia. Se eu começar a namorar, eu vou desviar. Eu falei que só namoro para casar e batizar com o Espírito Santo. Falei, Deus, prepara a garota para me pedir namoro. Para pedir, tem que pedir direito. Aí já estava 6 meses na igreja, no sal, no seco, na chuva. Deus me batiza, me batiza. Vamos lá para Olinda, irmãos. Aí o irmão fala assim, agora o intervalo, e lá embaixo tinha café e biscoito de creme crack. Então pode ir lá tomar o café. Eu falei, cara, Olinda, até essa hora, ela devia ser 3 da manhã. Não, pode, eu vou ficar, vou não. Pessoal, vamos lá, Jaime. Falei, não vou não, eu quero ser batizado hoje. Aí eu fiquei, a igreja ficou vazia. O irmão falou assim, o grupo que ficou, então vamos clamar pelo batismo. Eu falei, é nóis. Corri para frente. O Espírito veio, me batizou. Aleluia. Quando voltaram do café, eles voltaram do café assim, ó. Aí eu estou lá, o que aconteceu? Fui batizado. Vai tomar café, bem feito. Vai tomar café. Eu estou ligado aqui, moço. Eu quero que você ligue hoje, porque Deus falou que hoje tem milagre. Diga assim, estava ali. Ele não era o único. Tinha uma massa de gente ali. Uma massa. O que você está buscando em Deus? Irmãos, hoje Deus tem chave. Hoje Deus tem bênção. Hoje Deus tem cura. Hoje Ele está aqui. O Senhor está aqui hoje. Hoje tem casamento. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui hoje. O Senhor está aqui hoje. Deus, eu sei que Tu está aqui hoje. Vamos lá para Atos, no primeiro dia da semana, domingo. Então, é hoje. Hoje é Atos 20, no primeiro dia da semana. Eutico está na janela. Sem querer ofender. Diz assim, com carinho, para quem está perto. Sai da janela. Açaí, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Desliga esse celular. Sai da janela. Sai. O que é sair da janela? Traz a tua mente, o teu coração para a igreja. Traz de volta, sai da janela. Sai da janela. Porque se você sair da janela, hoje é o teu dia, o teu milagre. Glória a Deus. Nós cantamos aqui, há anos atrás, um hino que dizia, hoje é o teu milagre. Não sei quem lembra disso.
Hoje é o teu milagre. Sai da janela. Você já definiu claramente o que você tem, que precisa? É um filho desviado? O que você tem claramente? Pastora Ana deu testemunho sábado aqui. Ana, esposa do nosso querido obreiro Jorge. O filho desviado há quantos anos, Ana? 10 anos desviado. 10 anos desviado. Profeta, vaso de Deus. Liga para ela e fala assim: mãe, faz um almoço, né? Faz um jantar. Você vai orar, Ana. Faz um jantar. Ana tinha uma agenda. É uma pregadora. Tá, vamos fazer o jantar. E veio a família toda. Ela falou, foi um jantar simples. Tu nem falou qual foi o cardápio que tu fez. Hã? Bolo de batata? É? Mas teve mais coisa ou só isso? Mas foi bolo de batata e o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Foi bolo de batata e a presença de Deus. Amém, Jesus! A família reuniu na mesa, irmãos, para comer um bolo de batata. Mas o Espírito Santo veio e quebrou tudo. Um filho desviado há 10 anos foi tomado em línguas. E Deus soprou um vento do Espírito. A nossa grande batalha hoje é uma igreja que está, mas não está. Segunda-feira tu pergunta assim: o que foi pregado? Eu tinha uma secretária que eu perguntava toda segunda: foi na igreja? Fui. O que o pastor pregou? Pastor, não faz isso comigo. Eu falei, mas tu foi na igreja. Tá bom, qual foi o texto? Não. Eu falei, meu Deus, a gente está, mas não está. E está levando isso para tudo, para o casamento, para... Você já viu quando o casal, ela fala assim, ei, tu está onde? Olha para cá. Está onde? Às vezes minha esposa fala isso comigo. Malévola. Porque muita coisa na cabeça pensando, Jaime, olha para mim. Sim, senhora. Olha nos meus olhos. Eu estou olhando nos olhos. I love you. Você está onde? Não apenas de corpo. Diga assim, de corpo, alma e espírito. Aleluia! Glória a Deus! Senhor, eu estou aqui. Você consegue dizer isso de verdade? Diga assim, Senhor, eu estou aqui. Aleluia! Glória Eu estou aqui. E tu não vai me chamar de mentiroso. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E tu sabes que eu estou aqui. Eu não estou apenas de corpo. Eu estou com a alma. Eu estou com o espírito. Eu estou aqui. E porque eu estou aqui, o que está mirrado vai ser tocado. E porque eu estou aqui, o milagre vai chegar. E porque eu estou aqui, aquele caroço vai sumir. Porque eu estou aqui. Porque eu estou aqui, aquela coisa vai mudar. Porque eu estou aqui. Eu estou aqui.